Olá, Malaquias 3, versículo 6 vai dizer assim: De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, de 6 a 12. No último encontro, a gente viu o povo colocando Deus no banco dos réus. Agora o cenário muda. Deus, em sua graça infinita, propõe uma audiência de conciliação. E é interessante que a religião costuma ser sobre o que o homem faz para chegar a Deus, mas o Evangelho é sobre o que Deus fez para chegar ao homem. E Malaquias 3 não é apenas um texto sobre dinheiro, é um texto sobre retorno. Deus chama seu povo para uma volta que toca o coração e, inevitavelmente, o bolso. Porque eu penso que para muitos, no reino de Deus, o bolso é o último reduto da nossa resistência. E a palavra de Deus vai nos explicar que a nossa fidelidade financeira é, na verdade, um termômetro da nossa saúde espiritual. E com isso, podemos dizer que o nosso extrato bancário é, na verdade, um documento espiritual. Ele revela o que realmente amamos. Malaquias 3,6 diz, olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E graças a Deus, a nossa segurança não repousa na nossa capacidade de sermos fiéis a Deus, mas na incapacidade de Deus de ser infiel. Deus não muda em seu ser. Ele não tem crises de humor ou picos de instabilidade. O seu amor, ele não flutua conforme o nosso desempenho. Deus não muda em sua aliança. Nós somos como Jacó, nós somos inconstantes, somos errantes. Mas Deus é leal ao compromisso que assumiu. Se Deus mudasse como nós mudamos, nós já teríamos sido destruídos. A salvação, ela não se apoia no bordão frágil da nossa vontade, mas no rochedo firme do caráter de Deus. E Deus nos faz um convite: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. O pecado ele tem um efeito anestésico em nós, porque o povo de Deus ouve esse convite e, incrivelmente, ele pergunta com desdém: em que haveremos de tornar? Eles estavam tão distantes que já não sentiam o cheiro do próprio desvio. Mas glórias a Deus, porque Ele não desiste de nós. E constantemente esse texto de Malaquias 3 é usado nos momentos de dízimos e ofertas, mas Deus não quer apenas dízimos, Ele quer dízimos que venham de mãos que seguram as dele. O dízimo sem relacionamento é legalismo. O relacionamento sem dízimo é sentimentalismo barato. Vocês devem se lembrar como Jesus denunciou os fariseus lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 23, dizendo que não adianta dizimar o cominho e negligenciar a justiça e a misericórdia. O bolso revela o coração, mas o coração deve ser o primeiro a ser entregue no altar. E já que estamos falando de dinheiro aqui, chegamos ao ponto mais contundente desse capítulo, que diz: roubará o homem a Deus?
palavra hebraica aqui para roubar é kaba, que sugere um assalto intencional, um despojamento forçado. O dízimo, ele é um princípio perpétuo. Vemos dízimos antes da lei, lá em Abraão, com Melquisedeque, na lei, em Levíticos, na graça, Jesus confirmando aqui em Mateus 23, 23. Porque pensa comigo, não dá para você descartar o dízimo porque é da lei. Senão você também vai ter que descartar o não matarás e o não adulterarás. E com certeza a graça não faz menos que a lei, ela sempre vai além. E dízimo também não é sobra, dízimo é primícia. Se você dá a Deus o que sobra, você está tratando o Criador como se ele fosse o seu animal doméstico, ou pior do que isso. Mas é importante a gente destacar que esse aqui é o único lugar na Bíblia onde Deus diz: provai-me nisto. É um desafio de fé. Afinal de contas, a nossa ansiedade financeira é, no fundo, uma falta de confiança na paternidade de Deus. Quando nós dizimamos, estamos dizendo ao nosso coração: Deus, ele é meu provedor e não a minha conta bancária é. E a sua fidelidade mantém as janelas dos céus abertas. Não é apenas chuva, é uma torrente de favor espiritual e material sobre a sua vida. Deus protege o que você tem, porque muitas vezes a bênção não é o dinheiro que entra e a mais, mas o prejuízo que Deus não deixa acontecer. E ainda o dízimo nos gera alegria, porque nos liberta da idolatria do dinheiro. Como disse Paulo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A conclusão aqui é que Deus coloca diante de você dois caminhos, a bênção ou a maldição. O dinheiro, ele é muitas vezes uma semente. Se você come a semente, você mata o futuro. Se você semeia a semente, Deus multiplica a colheita. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus Cristo deu não apenas 10%, mas 100% de si mesmo naquela cruz. Ele se tornou pobre para que fôssemos ricos da sua graça. Diante de tamanha generosidade, como que podemos reter o que é dele? E a maior prova de que Deus não deixará faltar o que você precisa é a cruz. Se ele deu o seu próprio filho, o recurso mais caro do universo, ele negaria a você o pão de cada dia? A generosidade de Deus na cruz mata o nosso egoísmo. Então olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Que Deus te abençoe.